Tia, tá aí? Oi, Ender. Chegou o Ender. Eu não sei se você estava aí, Ender. Cheguei agora. O Ah, que tá. tinha acontecido? Hoje vai ser só correção da prova. Eu tô falando a nota da prova de história, tá? Eu vou falar a sua nota. Você tirou Quanto que eu 7. tirei? 7. Anota, Glória a Deus. anota aí as questões que você errou. Caso você tiver alguma dúvida na correção, você me pergunta. Você errou a 5. Você assinalou a questão B de bola. Notou? Uhum, A 7, você também anotou a B de bola. tá, E a 9, você assinalou a C. tá. Então, essas são as suas erradas. Aí você, a gente vai, vou corrigindo e você confere qual que seria certo. Bom? Ô, Tabata, Oi, bem. é a mãe da Ana, tudo bem? Bom Oi, dia. tudo bem, bom dia. A Ana errou a 7, é isso? É que eu cheguei agora. Isso, só a 7, tá? Tá bom, vou corrigir aqui com ela. Obrigada. Isso, de nada. Eu vou colocar o print que eu peguei aqui da prova pra gente acompanhar. Fica mais fácil, né, pra gente seguir. Aí. Vamos lá, questão 1. Sobre o bloqueio continental que foi feito durante o governo, né, de Napoleão Bonaparte, lá na Europa. Então, Napoleão Bonaparte, gente, era um líder na França e ele queria dominar a Europa inteirinha. E ele começou a dominar a Europa. Só que ele não conseguia dominar a Inglaterra. Ele então queria enfraquecer a Inglaterra para depois conseguir dominar a Inglaterra também. Para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte ele vai decretar, né, ele vai fazer, vamos dizer assim, o bloqueio continental. O que é bloqueio? É bloquear alguma coisa. Continental, continente inteiro europeu. Então, ele vai falar assim, o continente da Europa não pode fazer comércio com os ingleses, certo? Então, a Inglaterra perdeu seu comércio com todo o continente europeu. Isso faz com que ela enfraqueça, certo? Então, é essa a questão, né? O principal motivo dele fazer esse bloqueio continental, dele não deixar o continente europeu fazer comércio, então, com a Inglaterra. Qual que era o principal motivo? Enfraquecer a Inglaterra, levando ela a uma crise econômica muito grande, a ponto dele conseguir depois dominar a Inglaterra. Porque ele queria formar um império, ele queria que toda a Inglaterra, toda a Europa fosse o seu império. Então, Napoleão Bonaparte tinha todo aí esse pensamento de glória, de dominação, certo? Então, olha lá, o bloqueio continental, decretado por Napoleão Bonaparte, tinha como um dos seus principais objetivos. É a resposta A, certo, né? Já está marcadinho. Dificultar o comércio britânico. Eu sempre falo para vocês, britânico, né? Inglês é a mesma coisa. São pessoas que moram na Inglaterra. Então, britânico é inglês, tá bom? Então, dificultar o comércio britânico, levando a Inglaterra à crise econômica. Então, o principal motivo do bloqueio continental era esse, enfraquecer a Inglaterra. Tudo bem? Acho que essa todo mundo acertou, que essa estava fácil, né? Eu vou para 2, tá? Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompem aí. Qual foi o principal motivo que obrigou Napoleão Bonaparte a empreender uma guerra contra o Império Russo? Então, Napoleão Bonaparte, ali no domínio da França, ele guerreou contra a Rússia, o Império Russo, certo?
teve uma grande batalha, até que Napoleão perdeu a batalha dentro da Rússia. Por quê? Né? Então, quero fazer um motivo. Por que Napoleão vai lutar contra a Rússia? O principal motivo dele lutar contra a Rússia é porque a Rússia vai fazer o comércio com os ingleses, tá? Ele vai descumprir, ele não vai cumprir, então, o Tratado do Bloqueio Continental e vai continuar a fazer comércio com a Inglaterra. Não é de primeiro momento. De primeiro momento, a Rússia cumpre, né? Só que quando vê que a Rússia está quebrando, está falindo, precisa da Inglaterra, um precisa do outro. Então, ele vai fazer comércio com a Inglaterra, sim. Quando Napoleão descobre que a Rússia está fazendo comércio com os ingleses, ela vai atacar a Rússia. Tá? Então, a França ataca a Rússia por causa que o Império Russo vai descumprir o bloqueio continental. É a resposta C, a certa da 2. Beleza? Acho que também essa todo mundo acertou, praticamente todo mundo, tá? Vamos para 3. Congresso de Viena. Criação da Santa Aliança. Né? Então, estava tendo alguns movimentos revolucionários, estava tendo Revolução Russa, estava acontecendo um monte de revolta ali dentro da Europa, né? A gente viu lá, e a Iluminismo, e a Revolução Francesa. Então, o povo estava lutando por seus direitos, o povo estava ali buscando liberdade de expressão, liberdade de comércio. Então, estava em uma onda de revolução dentro da Europa toda, tá? Principalmente aí, Revolução Francesa, que a gente viu, Revolução Francesa, os franceses matam o rei, né? Os franceses vão às ruas, e acontece um monte de revolta, de revolução. Então, o povo toma o poder da Rússia, e depois vem Napoleão, perdão, da França, tá? Depois vem Napoleão Bonaparte, pega esse domínio francês, começa a dominar tudo. Então, vai se criar o Congresso de Viena, que é os países onde ainda tinham os reis, tá? E queriam combater essas revoltas, queriam combater esse tipo de revolta como a Revolução Francesa, impedir novos Napoleões de aparecer, vamos dizer assim, tá? Então, qual que era o principal objetivo do Congresso de Viena? Então, o que é o Congresso? Uma assembleia, uma reunião, um acordo entre alguns reis, tá? Que vão se unir para não deixar acontecer mais nenhuma revolução, para eles não perderem o seu poder, certo? Então, o que esses reis, para não perder o poder, o que eles vão fazer? A resposta é A. Reprimir os movimentos revolucionários. Quer dizer, eles não vão deixar mais acontecer greve, eles não vão deixar mais acontecer o povo para as ruas lutar contra eles. De revolucionários e liberais. Esses liberais vêm do quê? Do espírito lá da Revolução Francesa, do espírito do iluminismo, certo? De novas ideias, de mudança. Eles vão reprimir isso. Por quê? Porque eles querem manter o seu poder. Tá? Então, a Santa Aliança é um conjunto de reis que vão se unir para não perder o poder para o povo, como aconteceu na França. Deu para entender essa? Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Questão 4. Qual das alternativas, então, aí, apresenta importantes causas da independência dos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos a gente sabe que ficou independente, né, da Inglaterra. E por quê? O que estava acontecendo ali nas 13 colônias que eles resolveram lutar por independência? O que estava acontecendo de errado? Eles não queriam mais ser colônia da Inglaterra, eles lutaram por independência, certo? Então a resposta é a B, né? Então a Inglaterra, o poder da Inglaterra, que exercia sobre as 13 colônias, estava ficando muito forte, estavam aumentando muitos impostos das 13 colônias, queriam sugar as 13 colônias. E a colônia inglesa, que hoje é os Estados Unidos,
estavam se sentindo sufocados, estavam se sentindo muito dominados. E eles queriam liberdade. Eles estavam sendo fiscalizados e os impostos estavam muito altos, certo? Então, olha lá. O poder que a Inglaterra exercia, né, sobre a colônia, através de fiscalização, altas taxas de impostos e leis que tiravam a liberdade dos habitantes. Então, eles estavam sendo muito oprimidos, certo? E eles, então, começaram a lutar por liberdade, certo? Tem até algumas leis que foram criadas aí para dominar as 13 colônias. E as 13 colônias, que hoje é os Estados Unidos, já começou a lutar por independência. Beleza? As 6 aqui, né? Algumas leis que foram criadas pela Inglaterra para controlar e sugar o dinheiro das colônias. As 6 aqui, ó. Eu vou até nela, tá? Qual das alternativas abaixo apresenta 3 leis criadas pela Inglaterra para aplicar nas colônias americanas? Que a colônia americana, onde hoje é os Estados Unidos, certo? Geraram forte descontentamento entre os colonos e influenciaram o processo de independência. Então, essa e a 4 é uma questão que liga uma à outra, tá? Então, teve aí algumas leis que os ingleses fizeram para dominar ainda mais a colônia, que eles estavam tão oprimidos que lutaram por independência. E algumas dessas leis era a lei do chá, quer dizer, os colonos só podiam comprar chá da Inglaterra e não podiam mais vender. A lei do selo, que todas as cartas, todas as comunicações, tudo era fiscalizado pela Inglaterra para eles não terem mesmo uma liberdade ali de independência. E a lei do açúcar, tá? Que também, o comércio do açúcar tinha que ser exclusivo com a Inglaterra. Então, eram coisas que diminuíam o lucro da colônia e aumentavam o lucro da metrópole, certo? Foram coisas que foram acontecendo que as 3 colônias lutaram, então, por independência. Vamos para a 5 agora. Assinale a alternativa que apresenta informação correta sobre o processo de dependência na América Espanhola. Então, depois que os Estados Unidos, né, conseguem sua independência, os países aqui da América Espanhola, que são os vizinhos aqui do Brasil, né? Todos que falam espanhol, eles também vão lutar por independência, certo? E olha que a alternativa correta é a D, tá? As elites crioulas, elite quem tem dinheiro, tá? Daquela sociedade que domina, que tem dinheiro. Crioulo é aquele que nasceu aqui na América Espanhola, mas eram filhos de espanhóis, tá? Que vieram lá da Espanha. Então, a elite crioula liderava os movimentos de independência nas colônias, objetivando liberdade de comércio e poder político. Mas essa elite crioula, ela queria independência porque ela queria ter poder político e queria ter liberdade de comércio. Eles não queriam mais ficar dando justificativa, não queria mais ser dominado pela Espanha. Eles queriam a sua própria liberdade, quer dizer, eles querem ter o seu próprio país para governar, eles querem ter poder, certo? Então, o processo de independência aí na América Espanhola inicia-se com os crioulos, essa elite que quer poder. Bom? Eu vou seguindo, tá, gente? Se vocês quiserem perguntar, vocês falam. A questão 7, então. Qual dos fatores abaixo não contribui? Às vezes confunde por causa disso daqui. Resposta incorreta, né? Aquela que não contribui. Bastante gente errou a 7, tá? A maioria. Por quê? Porque às vezes, né, passa despercebido o não aqui. Bom? Então, a gente confunde mesmo. No ano também teve uma incorreta, todo mundo errou. Porque às vezes está acostumado sempre a ler e assinalar a questão certa, né? E essa é aquela que não contribuiu para a independência das colônias aqui, espanholas, tá? Então, como iniciou esse processo de independência? Com a elite crioula querendo poder, certo? E agora, 7. Qual não influenciou? Qual que não teve nada a ver com a história? É essa que eu quero, tá bom? Então, ó, a B
tá certo. Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, certo? Dominou a Espanha, enquanto ele estava lá dominando a Europa inteira. Napoleão Bonaparte também vai dominar a Espanha. E a Espanha, então, perde, o rei sai, vem o poder de Napoleão e está meio confuso, estão em batalhas lá na Espanha. Então, enquanto aqui na América estão lutando por independência, a Espanha está sendo dominada por Napoleão e não pode liderar o seu exército aqui. Então, enquanto a Espanha está preocupada com Napoleão Bonaparte, a América Espanhola vai conseguir sua independência. Então, isso influencia, sim. Outra coisa, rivalidade entre crioulos e chapetones. Vai influenciar? Vai. Tá? Por quê? Porque os chapetones é que estão no poder. Então, a rivalidade entre eles os crioulos vão lutar contra eles, tomar o poder deles. Que eles são fiéis à coroa espanhola. Então, a rivalidade entre eles vai ajudar os crioulos a vencerem e tomarem o lugar deles. Exemplo fornecido pelos Estados Unidos? Sim. Então, os Estados Unidos acabou de conseguir independência. Eles falam, poxa, os Estados Unidos conseguiu independência? A gente também consegue. Vamos lutar. Certo? Aqui não tem nada a ver essa aqui. Então, é a A. Tá? Isso, gente, isso não tem nada a ver com o processo de independência na América Espanhola. A ajuda prestada pela Inglaterra à Espanha. Quer dizer, a Inglaterra ajuda a Espanha a conter os revolucionários? Não, nada a ver. Tá? Muito pelo contrário, a Inglaterra quer que esses países sejam libertos, quer que esses países consigam independência. Certo? Até o contrário mesmo essa situação aqui. Tá bom? A Inglaterra vai apoiar a independência das Américas, porque ela tem interesses também por trás disso. Ela quer vender os seus produtos. Quanto mais liberdade, quanto mais países para vender, melhor. Certo? Vai acabar aí o pacto colonial, que as colônias só podem fazer comércio com suas metrópoles, ou seja, toda a colônia espanhola só podia fazer comércio com a Espanha. Se esses países serão independentes, eles vão poder fazer comércio com a Inglaterra e é vantagem para a Inglaterra, então, tá? Deu para entender a 7 aí, gente? Eu tô olhando aqui minhas anotações. 6 alunos erraram essa, tá? Por isso que eu foquei bem nessa. Que essa que teve mais erro, mas eu acredito que seja por causa desse nãozinho aqui, né? Então, 8. A província Cisplatina é um país, né, que foi dominado pelo Brasil, tá? Era um estado brasileiro, província Cisplatina, só que lutou por sua independência também, tá? E conseguiu, e se formou um país. Que país que é esse hoje? Que já foi um estado do Brasil, e conseguiu sua independência e formou o Uruguai, tá? Então, o Uruguai já foi um estado brasileiro chamado Cisplatina, mas ele conseguiu a independência aqui do Brasil e hoje é o Uruguai, certo? 9. Olha a outra incorreta, hein, gente? Assinale a única alternativa incorreta sobre a conjuração mineira. Então, qual que é incorreta? É a B. As outras tudo é certo, tudo aconteceu mesmo, tá? Tá tudo lá no livro. A única errada é a B de bola, tá? Então, no decorrer do processo judicial, né, dos presos, ninguém se livrou. Todos foram réu, inclusive os ricos. Ele é rico. Conjuração mineira, quem mais sofreu foram os pobres. Muitos foram presos, mas depois foram libertos. Outros foram só exilados, tá? E muitos, eles realmente se livraram, principalmente os mais ricos, tá? Então, a B é que é a resposta incorreta, tá bom? A D já fala, ó, os que não foram mortos foram exilados. O que é exilado? Teve que sair do país, tá? E muitos saíram do país, alguns eram presos. Mas os que saíam do país, que eram os mais ricos, que tinham dinheiro para sair do país, ia viver sua vida de boa em outro país que ele fosse, tá? Então,
não foram todos réus, julgados, não, tá? Não foram todos presos. Alguns se livraram, sim, tá bom? E até hoje no Brasil, né, gente? Quem que não vai preso? Quem que comete crime adoidado e não vai preso? Os ricos. Isso não é desde agora, né? É claro que aqui eles não cometeram crime, eles estavam lutando pelo Brasil, né? Mas era errado contra a lei na época. E os ricos sempre vão se safar, infelizmente, né? Questão 10. Assinale a alternativa correta sobre a estratégia de Portugal para refazer sua economia em 1765. Então, Portugal teve algumas crises, né? Estava aí com a sua economia bastante afetada. E ele, né, Portugal começa aí algumas estratégias para tentar reerguer sua economia e melhorar sua economia. Quem que vai pagar para isso? As colônias. O Brasil nessa época é colônia, certo? E quem vai pagar é a colônia, tá bom? Então, olha lá, a estratégia da coroa portuguesa para refazer sua economia, quer dizer, para enriquecer o país, para melhorar o seu país, vai aumentar o imposto aqui na colônia. Quer dizer, ó, vocês que estão aí na colônia no Brasil, quero mais ouro. A coroa portuguesa, quero mais ouro, quero mais dinheiro, quero mais imposto, preciso de dinheiro. E quem tinha que dar tudo isso, então, era a colônia aqui no Brasil, certo? Isso, quem mora aqui, que tem que ficar pagando imposto, mandando mais ouro, e pagando, vai ficar feliz? Claro que não. Isso causa um descontentamento em quem mora aqui. E é um dos motivos dessas revoltas pelas lutas de independência, conjuração mineira, conjuração baiana, pernambucana. A gente viu que teve várias lutas para tentar a independência. E um dos motivos era esse. A gente tinha que pagar muito imposto para Portugal, tá? E Portugal sugava cada vez mais. É isso, gente. Alguma dúvida? Não. Não. Tudo certinho? Então, como eu falei para vocês, essa aula mais simples, só para te ler um pouco a prova, entender aí o que acertou, o que errou, né? E essa semana vai ser mais tranquila, então, não tem conteúdo novo e também não vai ter atividade, então, tá bom? É mais correção da prova. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa com a de geografia. A de geografia tem uma lá de escrever, né, para dissertação. E eu vou corrigir tudo com vocês, mesma coisa. Certo? Certo. Então é isso, gente. Às vezes fica com vergonha de falar aqui na frente de todo mundo, ou tirar uma dúvida, alguma coisa, vocês podem falar comigo lá no WhatsApp, tá? Professora, eu não entendi essa prova, essa questão. Pode perguntar, tá bom? Tá.